boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero cumprimentar cada um de vocês com a paz de Jesus e também estendendo esse cumprimento também, cumprimentando também as pessoas aí do YouTube. Semana passada nós direcionamos algumas palavras ao pessoal do YouTube e essa semana não vai ser diferente. Vamos estar estudando. Para quem ainda não viu no lançamento, possa ser que está vendo pela primeira vez. Nós estamos fazendo um estudo a respeito do Espírito Santo de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E agora, semana passada, a gente estudou o livro de Êxodo, e agora nós vamos estudar o livro de Deuteronômio. Eu vou deixar aqui no gatilho aqui, nós vamos fazer as nossas orações iniciais e vamos dar início, então, no estudo dessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer nessa noite, por esta ocasião, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando, de mais uma vez estarmos na tua presença. Fazendo esse estudo, nós contamos com a inspiração do Espírito Santo de Deus, que o Espírito do Senhor possa já vir tocando, bandeando os nossos corações, que nós possamos nesta noite dar um avanço na fé, crescer no conhecimento de Deus, e crescer interiormente, crescer em justiça, dignidade, honestidade, crescer em verdade. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude por intermédio da palavra do Senhor. Quero, como na semana passada, a gente pode, eu havia dito, que a gente, quando vai rezar o Santo Terço, ou quando a gente vai fazer um estudo, uma leitura da palavra, uma meditação da palavra, nós podemos ofertar a Deus por uma intenção, por alguém que conta com as nossas orações. E eu tenho as nossas irmãs que estão conosco hoje aqui, uma está de viagem, outra está com visita em casa e não pôde vir, mas me pediram oração. Quero rezar pela irmã Madi, ela está no estado de São Paulo, e pedir para orar, pedir a Deus que ela possa resolver todas as coisas que ela tem que resolver por lá. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nosso Senhor, abençoar, e que o Senhor dê discernimento, que o Senhor possa conduzir os passos da irmã. A irmã Mara, juntamente com a irmã dela, Miriam, e a outra irmã que chegou de uma pessoa, também me pediram oração, que o Senhor possa abençoar nessa noite, derramar a tua graça, a tua misericórdia. A irmã Mara diz que precisa de direcionamento de Deus para tomar certas decisões no que se refere à saúde da irmã. Por isso nós colocamos na tua presença, Senhor. E queremos orar nessa noite
mais uma vez por esta comunidade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos em tuas mãos o povo dessa paróquia, cada uma das pessoas participantes, a liderança, o sacerdote. Que o Senhor possa abençoar, iluminar, derramar o Espírito de sabedoria sobre cada um deles e sobre todos nós. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e que também seja estendida essa graça ao povo do YouTube, que possa estar me ouvindo futuramente, que o Senhor possa abençoar cada uma das pessoas que possa estar ouvindo, fazendo parte desse estudo conosco. Em nome de Jesus, que o plano e o projeto de Deus se faça verdade e realidade na vida de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nos assentar então e vamos pegar a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 9. Deuteronômio 34, 9. Quero aqui de antemão, acolher o irmão Raul. Aqui na paróquia já participou conosco em outros lugares, em outra ocasião, mas aqui conosco é a primeira vez que ele faz parte aqui na paróquia desse estudo com a gente. Ele é coordenador da paróquia, responsável aqui, e está fazendo parte do estudo pela primeira vez aqui conosco. Seja muito bem-vindo, irmão. Que a graça de Deus seja sempre contigo. Amém. Amém. Então eu disse, Deuteronômio capítulo 34, e o versículo é o 9. De Deuteronômio. Quase Josué. Deuteronômio 34 é o último capítulo da Bíblia. O livro seguinte é Josué. É quando se encerra a missão de Moisés, então é transferido o compromisso para Josué. Se achar, dá a página. Agora aqui não dá muito para dar as páginas, porque são Bíblias editoras diferentes. Então as páginas não vão bater. Enquanto você vai localizando, aí eu vou aqui já fazendo a leitura. Depois, quando você localizar, você só dá uma visão assim, você vai conferir que é realmente o que eu estou lendo, para que nós possamos ter tempo de concluir o pensamento de hoje. 34:9 diz assim: Josué, filho de Nun, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Os israelitas obedeceram-lhe assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estamos estudando o Espírito Santo. Vocês percebem que a gente em Gênesis falou bastante a respeito do Espírito Santo, no Êxodo falou, semana passada nós estudamos Números, falando do Espírito Santo, e agora estamos em Deuteronômio. E a semana passada, no capítulo 11 de Números, não preciso pegar, é só para a gente relembrar, Esse Josué, filho de Nun, está relatado no capítulo 11. Vocês se lembram que Deus mandou que Moisés reunisse os 70 anciões? Se você ver o vídeo, você vai ver que está relatando que os 68 anciãos estavam na assembleia reunida e 2 estavam no acampamento. Aí ele começou, os 2 receberam o Espírito Santo lá onde eles estavam e começaram a profetizar. Aí veio um jovem dizer para Moisés que tinha um moço lá profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Nun, pediu, esse mesmo Josué, falou com Moisés, e a Bíblia diz que ele era servo de Moisés, ele estava ao lado de Moisés desde a sua juventude. Agora aqui se passaram, eles caminharam pelo deserto 40 anos, então se passaram 40 anos.
Então agora Josué, filho de Nun, que recebeu o Espírito Santo, que é o mesmo lá de Números, então agora aqui ele já não é mais tão jovem, agora aqui ele já é uma pessoa amadurecida. Lá ele era jovem, se passou alguns anos, porque ali foi no meio que ele estava, no meio que o povo de Israel estava no deserto, foi quando o Espírito Santo desceu sobre aquela gente. E agora aqui Josué, a Bíblia está dizendo que esse filho de Nun, que é Josué, está dizendo que ele ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. Então percebe que nós temos que ter um discernimento, um entendimento, precisamos entender que o Espírito Santo, ele vem de várias formas sobre a pessoa, e é necessário estar atento, porque senão as pessoas confundem as coisas, e a pessoa acha que a pessoa só vai receber o Espírito Santo pela imposição de mãos, embora Moisés impôs as mãos sobre Josué, e Josué ficou cheio do Espírito de sabedoria. Mas você veja que lá em Números, no capítulo 11, já não teve essa situação de imposição de mãos. A Bíblia diz que Deus retirou uma parte do Espírito que estava em Moisés e derramou sobre os 70 anciões. Não teve óleo, não teve imposição de mãos e não teve nenhuma outra situação, foi natural. E na sequência da leitura, os outros livros que a gente vai ler, a gente vai entrar em Juízes daqui a pouquinho, nesse mesmo vídeo, a gente vai entrar em Juízes. E Juízes vai dizer que o Espírito Santo veio de forma natural sobre Otoniel, que era irmão de Caleb, e passou uma missão para libertar o povo de Israel. Depois vai dizer que veio também sobre Gedeão, veio sobre Sansão. A Bíblia diz que apoderou-se, o Espírito Santo apoderou-se de Sansão, de forma natural. Aí o que ocorre? Já no livro de Samuel, a gente vai ver que estamos estudando o Espírito Santo, e um estudo minuciado a respeito do Espírito Santo, que nós estamos fazendo. Então a Bíblia vai dizer de Samuel, que Samuel ele ungiu o rei Saul e alertou ele: a partir de hoje você será outra pessoa. E ele recebeu o Espírito Santo por intermédio da unção de óleo. Depois ele ungiu Davi. Então aí já é outra forma, já é por intermédio do óleo da unção. E a Igreja Católica, quando a gente recebe o Espírito Santo, é justamente, tem o óleo da unção, tem a imposição da mão do sacerdote. Quando a gente é crismado, a confirmação do batismo, o crisma, então tem o óleo e tem a imposição de mãos do bispo, para a pessoa ser crismada, ou o bispo, ou uma pessoa delegada por ele, né? Um sacerdote delegado por ele, e aí a pessoa recebe o Espírito Santo e no crisma recebe os dons do Espírito. E as pessoas têm que cuidar, porque assim, no movimento renovado da igreja, as pessoas falam assim: vamos orar para a pessoa para ela receber um novo batismo, e aí fica confuso. Aí tem muitas pessoas aí que não, tem muitas pessoas que não entendem. Na verdade a pessoa já recebeu o Espírito Santo. Quando fala vamos orar, vamos impor as mãos, você está aí, eu posso levantar as minhas mãos, orar para você receber o Espírito Santo, ok? Mas na verdade você já tem o Espírito Santo, você é o templo vivo de Deus. Quando você foi batizado, quando você recebeu o Espírito Santo, quando você foi crismado, você teve a confirmação do Espírito, e aí você recebeu os dons do Espírito, então você já é. Então, o que acontece? Por que o movimento renovado diz assim: vamos orar para a pessoa receber o Espírito Santo? A pessoa que está recebendo, agora é importante a pessoa tomar consciência
e a pessoa querer, porque se eu vou lá no movimento, num grupo de oração, digamos, e a pessoa vai expor em mão para mim receber o Espírito Santo, eu já recebi, eu já sou cheio do Espírito Santo, eu já tenho o Espírito Santo. Agora, quando eu humildemente me coloco ali para receber a oração, significa eu receber a ação do Espírito Santo em mim. Então, Deus vê que eu estou interessado, que eu quero, aí então aquele Espírito, por intermédio da oração, aquele Espírito que está em mim, então ele vai se manifestar, ele vai se mover em mim, ele vai, por exemplo, se a pessoa é escolhida de Deus, tem que receber um dom, a pessoa vai receber um dom, digamos assim, no meu caso, né, o dom da palavra, aí tem os dons carismáticos do Espírito Santo. Então, quando a pessoa humildemente vai, é até uma forma assim que eu não concordo muito em dizer receber um novo batismo. Você pode receber uma nova inspiração do Espírito de Deus. A pessoa, digamos assim, que está vivendo no pecado, está longe do Senhor, aí ele vem no momento de oração, aí a gente ora por ele, põe as mãos, ora por ele, ele já tem o Espírito Santo, aí aquele Espírito Santo vai ajudar ele a ele renunciar ao pecado, a ele sair daquele caminho, a ele começar a se comprometer-se com a igreja. Esse é o sentido da imposição de mãos, e foi justamente o que aconteceu com Josué, filho de Nun. Mas antes de Josué, eu gostaria de falar um pouquinho de mim. Eu não recebi um novo batismo. O meu batismo eu recebi quando eu era criança na igreja católica. Depois eu fiquei adulto, mas eu só recebi o batismo, porque a minha família não era a família que caminha na igreja. São católicos. Meus pais, católicos, participavam da missa raramente. Minha mãe participa da missa, raramente me ensinou a rezar a Ave Maria, e eu fui criado assim, não tinha comprometimento com a igreja, nem com as coisas de Deus. Eu fui criado do jeito do mundo. E aconteceu que fui caminhando por uns caminhos tortuosos, me fazendo tudo errado na minha vida, comecei a ler a Bíblia, acordei para Deus, arrependi dos meus pecados, pedi perdão para Deus e comecei a buscar as coisas de Deus. Então, é como se eu tivesse nascido de novo. Eu passei a entender que tudo que eu estava vivendo estava errado e tudo que tinham me ensinado estava errado. E eu precisei nascer de novo, o novo nascimento. E aí, porque eu me arrependi e busquei a Deus e dei liberdade, então o Espírito Santo começou a agir em mim. Então eu tomei gosto pelas coisas de Deus, eu tomei gosto pela palavra de Deus, eu tomei gosto pela igreja, pela Eucaristia. Eu fui buscar conhecimento, mas tudo isso já foi uma grande ação do Espírito Santo. E toda aquela vida de bebedeira, de farra, de drogas, de coisas que eu vivi no meu passado, foi ficando tudo para trás. E eu fui ficando cheio do Espírito Santo. Hoje o meu prazer, a minha emoção, a razão da minha vida é fazer a missão de Deus. Aonde me chamam, eu vou, dou testemunho, prego a palavra, oro com as pessoas e pelas pessoas. Ou seja, eu nasci de novo. Antes era fácil você me encontrar uma hora dessa, jogando sinuca na porta do bar, com a cabeça cheia de coisa que não presta, tal, com um amante para um lado, coisas assim. Quer dizer, então eu nasci de novo. Agora eu pergunto para você, eu batizei de novo? Até engraçado, uma vez uma irmã falou para mim, porque entendeu, começamos a conversar algumas coisas, né? E na nossa conversa ela entendeu que eu conheço a palavra de Deus. Aí ela falou para mim, então você sabe de tudo, então você conhece a palavra. Eu falei assim, conheço algumas coisas e tal, né? Ela falou assim, então você só precisa descer as águas? Não, eu não preciso descer as águas. As águas já desceram sobre mim. O homem não precisa mudar de igreja, ele tem que mudar de vida. Tem que mudar de vida. E aí então eu não precisei batizar de novo. Eu não recebi um novo batismo, porém eu mudei de vida. Eu não batizei de novo, eu já era batizado na igreja católica, eu permaneci. Então, o que a gente recebe na oração de imposição de mãos é uma inspiração do Espírito de Deus. Agora olha só, detalhe. Quando eu recebi essa graça de Deus, eu não estava no grupo de oração, eu não estava na igreja,
eu estava numa chácara deserta sozinho orando, entendeu? Aí veio essa inspiração. É o que eu estou dizendo, que as pessoas acham que só recebem o Espírito Santo se impor as mãos, e muitas das vezes as pessoas fazem até, dá muita ênfase. Não sei se já aconteceu com você, mas olha aqui, a pessoa fica com tanto desejo, e porque entende-se então que a pessoa vai receber um novo batismo do Espírito Santo por imposição de mãos. Eu já participei de movimento, de grupo, de lugares onde eu fui, até minha esposa no retiro que nós tivemos. Então a pessoa põe a mão sobre você, o pregador, o coordenador, ou quem está ali para interceder, para orar e tal. Aí ela coloca a mão na sua testa, na sua cabeça, na sua testa. Aí ela começa a orar e pedir o Espírito Santo, começa a orar e falar um monte de coisa. Glória a Deus. Não estou falando que não é de Deus, estou falando que é um jeito diferente. Deus trabalha comigo de uma forma diferente. Não é assim que Deus trabalha comigo, certo? E não estou falando que não deve orar pelas pessoas por imposição de mãos, mas esse é o ministério mais específico do sacerdócio da igreja. Aí tem pessoas que colocam a mão e começam a rodar, começa a apertar, fica desconfortável. O que acontece? A pessoa se fecha. A pessoa poderia receber uma inspiração de Deus, poderia receber um consolo do Espírito Santo, poderia receber uma graça de Deus, mas porque está desconfortável, a pessoa se fecha. Então muitas das vezes falta discernimento para as pessoas. Não tem que ficar pondo a mão na cabeça e rodando, empurrando a pessoa, querendo que a pessoa caia. Aí diz que é repouso no Espírito Santo, a pessoa cai porque ficou desconfortável muitas das vezes. Não estou falando que não tem o repouso no Espírito Santo, estou falando que precisa ter discernimento. Vocês aqui que faz parte comigo, que a gente está nessa lição, e a gente visita a família, a gente ora para o povo, então entendam, a gente tem que fazer tudo com discernimento, porque senão fica desconfortável. Aí a minha esposa estava lá, e a pessoa que pregou lá, chamou todo mundo para rezar, aí tinha um monte de gente rezando, aí pôs a mão na cabeça dela, aí começou a rodar ela, aí ela não caiu, porque queria que caísse, para dizer que é um repouso do Espírito Santo. Aí a pessoa falou, eu estou cheio da graça, eu estou cheio da unção. Olha, eu olhei para a pessoa repousou no Espírito Santo. Não, isso aí não é a pessoa, é Deus que faz, é o Espírito de Deus que faz. Aí a minha esposa não caiu, ele falou, não, mas você está resistindo ao Espírito, você está resistindo à graça. Ela falou, não, eu não preciso cair. E a pessoa entendia que ela precisava cair. Então não é assim. Agora, a pessoa pode receber sim, se a pessoa tiver humilde, coração aberto. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso mudar de vida, eu estou aqui porque eu preciso ser um novo homem, uma nova pessoa, eu preciso de ajuda, me ajude. Aí o intercessor, a pessoa que está ali, ora, aí você recebe a graça de Deus, recebe a bênção de Deus, recebe a inspiração do Espírito Santo. E Josué, então Moisés tinha colocado a mão sobre Josué, e Josué ficou cheio do Espírito Santo. Agora Moisés, entendam, ele chegou até a porta da terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida, e ele passou essa missão, Deus passou a missão para Josué. Aqui é a despedida. No capítulo 34, versículo 1, subiu Moisés da planície de Moabe ao monte Nebo, ao sul de Fasga, de fronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Galar de Adã, todo Naftali, e todo Efraim e de Manassés, todo o território de Judá, Manassés, todo o território de Judá até o mar ocidental. E aí no versículo 4 diz assim: o Senhor disse-lhe: eis a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó dar à sua posteridade. Vistes com os teus olhos, mas não entrarás nela. Então Moisés chegou até a porta da terra prometida, e ali ele já tinha
imposto a mão sobre Josué, e Josué recebeu o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo, eu e você que temos essa convicção, e que temos o Espírito Santo, então, o Espírito Santo, isso exige de nós comprometimento. Por que exige comprometimento? Nós temos que ser testemunha, aonde nós estivermos, ou não, então nós não temos o Espírito Santo. Que Espírito que age em nós? Se é o Espírito Santo, nós temos que ter comprometimento com a comunidade, com a sociedade, com a família, com tudo e todos. Exige comprometimento. Nós não podemos dar contra-testemunho. Aí, no livro de Josué, agora começa a missão de Josué, no versículo 5, diz assim: enquanto, Josué 1,5, a sequência aí, enquanto viveres, ninguém te poderá resistir, estarei contigo como estive com Moisés, não te deixarei, nem te abandonarei. Diga glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto viveres, vou ler de novo. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés, não te deixarei, nem te abandonarei. Eu queria ver aqui, tem um lugar que fala promessa de Deus a Josué. Essa promessa de Deus a Josué, nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Essa promessa é para mim e para você. Então, quando diz, Deus está dizendo, Josué, ser firme e corajoso, então você tem que dizer o teu nome. Diga, eu vou dizer o meu nome, você diga o seu. José Carlos. Aline. Ok. Olha o versículo 6. Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Aqui é um prato cheio para certos líderes, que a gente sabe, quando está dizendo que seja felizes em todas as tuas empresas, no finalzinho do versículo 7, aí a pessoa já pega isso aqui e traz para o lado material. Já diz assim, se você aí está trabalhando de empregado, então você vem para cá, devolve o dízimo, dá a oferta, e você vai ver, Deus vai te abençoar. Deus está dizendo que você vai ser feliz na sua empresa, você vai ter uma empresa e você vai prosperar, você vai ter dinheiro. Então já levam para o lado material. Quando na verdade, quando Deus está dizendo para Moisés, para Josué, que ele seria feliz na tua empresa, significa tudo que você empreender, mas não só financeiro, negócio, trabalho, tudo que você empreender na tua vida, tudo que você for fazer no teu relacionamento com a família. Agora, para isso, no teu relacionamento com a família, nos teus negócios, sim, também, no teu ministério, na tua missão, em tudo que você for fazer, você vai ser bem sucedido. Agora, para isso, exige que a pessoa seja firme, versículo 6. Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei dar a seus pais. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. E não te afaste dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Então você não deve afastar do caminho reto, da verdade, do caminho de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. E você tem que meditar
A Bíblia, o mandamento, a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, tem que ler, estudar e praticar, para que você seja feliz na tua vida, feliz na sociedade, feliz na família, para que você seja feliz no teu trabalho, nos teus negócios, na tua missão, no teu ministério, no teu chamado, na igreja, na comunidade. Para que você seja bem sucedido, é preciso você não desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, e é preciso você meditar. O versículo 8: traze sempre na tua boca as palavras deste livro da lei, que é a Bíblia. Hoje, aqui está falando, era o pergaminho, era a lei de Moisés. Hoje é a Bíblia, é os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que nós temos, eu oriento as pessoas a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Agora, se você não está a fim de praticar, então você não precisa nem ler, porque Jesus disse: se você ouvir as minhas palavras e não praticar, você é imprudente. Então você precisa lutar para praticar. E a Bíblia é complexa, e a nossa vida, para a gente exercitar e para a gente praticar, olha, são tantas coisas que a gente tem que pôr em ordem na nossa vida, para a gente não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, está tudo bem, eu estou fazendo bons negócios, eu estou comercializando, eu estou tendo lucro, eu estou de bem com a esposa, eu estou de bem com a família, eu estou na igreja, eu estou indo na missa, está tudo bem. Às vezes a pessoa pensa assim, mas aí desencadeia um problema, uma dificuldade, a pessoa não sabe de onde, não sabe por quê. Porque muitas das vezes tem certas coisas que, falando de empresa, de negócio, né, a gente tem sido fiel, perguntando para os católicos de hoje. Tem muita gente que está na igreja há 200 anos, até hoje não devolve o dízimo, ou faz de conta que devolve, mas não devolve corretamente, de acordo com aquilo que deveria devolver. A igreja, a palavra diz 10%, e talvez por causa disso desencadeia situações na vida. Então é seguir retamente, é não desviar, é obedecer. Então a palavra diz 10%. A igreja, a Santa Madre Igreja, nos 5 mandamentos da lei da igreja, diz que é para devolver o dízimo segundo o costume, ou seja, de 1 a 10%, você estipula, de acordo com a sua realidade de vida, você estipula. Agora, uma vez que você estipulou, você tem que ser fiel. É um X, eu posso X. Agora esse X também você tem que dar de forma que não pesa na tua consciência, e tem que ser de coração. Depois tem outra coisa, depois do dízimo, se é para seguir a lei. Se Deus está dizendo para você ser feliz, tem ânimo, ser corajoso, você há de introduzir esse povo na terra que eu prometi, que era a terra de Canaã, hoje é o céu. Se você obedecer à lei de Deus, aqueles que se chegarem até você, a tua família, hoje é o céu. Você tem que encaminhar, dar exemplo, ser testemunho. Eu, no caso, eu prego, mas se você não prega, mas na conversa individual, de pessoa para pessoa, você tem a missão, você também tem o dever. Você foi batizado, então você tem o dever de levar as pessoas para o céu. Mas se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, se você não meditar e não praticar, então você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então precisa praticar. Eu falei do dízimo, mas é uma série de coisas. Tem gente que está vivendo bem, não casou na igreja, e está vivendo bem com a pessoa, não, está muito bem, estamos felizes assim e tal. Não, a Bíblia diz, o catecismo da igreja, o documento da igreja diz que tem que ter o sacramento do matrimônio. Então precisa casar. Não, eu estou bem, eu estou trabalhando, estou ganhando, meu negócio vai bem, estou ganhando dinheiro, estou bem com a minha mulher, meu filho formou na faculdade, minha filha tal, e passa a vida toda sem casar. Não está, já desviou, não está. Outra coisa, se você é católico, você é católico, você não tem que ficar indo para outra denominação, visitar, fazer o que, não precisa disso. Você tem que seguir o caminho reto. Agora, se você já é convicto, você pode até fazer uma diferença, né? A pessoa às vezes te convida, você por respeito tal, porque já me convidaram para ir tomar um café, tal, o pessoal aí, amigos meus e tal, você vai tomar um café uma manhã lá e tal, marca a sua presença, se comporta, faz a diferença, mas você já é convicto. Agora, se você não é convicto, você pode ser contaminado, você pode, digamos assim, você pode ser convencido. Aí a pessoa fala assim: eu já dei o
dízimo, oferta é esmola, é esmola. Tem que separar as coisas. A pessoa fala assim, já dei uma oferta lá, já ajudei uma pessoa carente lá, não preciso dar oferta na igreja, não preciso devolver dinheiro, ajudei uma pessoa lá. Não. Você pode ajudar a pessoa com o dinheiro seu. O dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. E você tem que devolver a Deus. Versículo 8. Já lemos, né? Trazer sempre na boca as palavras deste livro da lei, medita dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito, assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é o que? Versículo 9. Isto é uma ordem. Deus está dando ordem. Agora, a ordem foi dada. Agora obedece quem quiser. Você pode obedecer, você pode não obedecer, mas é uma ordem. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorize, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus está dando uma ordem que é para você obedecer a lei, obedecer a palavra, andar no caminho, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aquele que tem o Espírito Santo. Josué tinha o Espírito Santo. Ok? Aí saiu de Josué. Olha o que aconteceu com Josué. Josué, por ele ter recebido o Espírito Santo por intermédio de imposição das mãos, Moisés deixou ele à porta da terra prometida, ele atravessou o rio Jordão, Deus nele, o Espírito de Deus nele orientando o povo, atravessou o rio Jordão, derrubou as muralhas de Jericó, entrou na terra prometida, derrotou 31 reis, 31 nações e dividiu a terra para todo o povo de Israel. Foi Josué a pessoa incumbida. Olha a missão que ele teve. Olha a missão que uma pessoa com o Espírito Santo tem. É compromisso sério com Deus. Pega o versículo 12 para você entender melhor o que eu estou te falando. O capítulo 12 de Josué. Capítulo 12 de Josué. Já te dou o versículo. A última frase do versículo 12. Localizou aí? Gente de Deus, sabia que o vosso nome está gravado no livro da vida e na palma da mão de Deus? Aí, ó. Aqui vai ter a lista, no versículo 12, vai ter a lista de todos os reis que o tema aqui da minha Bíblia diz assim: lista dos reis vencidos por Josué. Amém? Aí tem o nome de cada um deles. E aí no final, a última frase: ao todo 31 reis. O homem cheio do Espírito Santo, ele venceu 31 nações, guerreou e venceu. Porque quando você está com o Espírito Santo e quando você dá liberdade, você quer e você aceita e você busca a inspiração do Espírito Santo de Deus, então Deus está contigo para todo lugar onde você for e você vence. Você tem que vencer o pecado, meu irmão. Você tem que vencer as dificuldades da vida. Você tem que ser vitorioso em Cristo Jesus. As provações existem e vão existir, mas todas as vezes, assim como Josué, as nações vinham contra ele, ele não teve paz, não teve sossego, mas ele vencia as nações. E nós temos provações, mas a gente vence no Espírito Santo, na graça de Deus. Josué venceu 31 nações. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica um exemplo para nós. E para o povo que está me ouvindo também, que vai estar me ouvindo aí pelo YouTube, que você possa buscar o Espírito de Deus e que você possa seguir o caminho reto, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda.
Jesus já diz em João no capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos caminhando nas entrelinhas da palavra, vamos para Juízes. Juízes, estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, agora o livro seguinte é Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3, vai falar da Espírito Santo. Interessante que, como Deus é misericordioso e como Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Amém. 2:7 de Juízes. Vai falar de Otoniel. Quem é Otoniel? Eu vou falar para vocês, porque se nós for pegar, demoraria muito. Otoniel era irmão de Caleb. Quem era Caleb? Caleb era o braço direito de Josué. Quando Moisés mandou que eles fossem como espião para ver lá como que era, como ficou no campo, foi só Josué e Caleb, mais um de cada tribo, foram para entrar na terra de Canaã e estudar, ver como que era lá essa terra, e para depois eles traçar um plano para invadir e para tomar posse dessa terra que era prometida por Deus. E a turma foram, entre eles foi Josué e Caleb, e os homens chegaram de volta assombrados. E olha, Moisés, foram, investigaram, viram como que era e voltaram. Moisés realmente tem uma terra que jorra leite e mel, e trouxeram caixas de uva, e frutas, e banana, e tanta coisa. Tá, olha o que tem lá, tudo fruta grande, granada, né? Bonita. Só que tem uma coisa, não dá para nós entrar lá. Os homens falaram, né? Não dá para nós entrar lá porque lá tem um povo gigante. O filisteu era um homem grande, tinha gigante, Golias, e tinha muitos outros, e nós não podemos vencer esse povo. E estavam desanimados, e o povo já está, aí então o restante do povo estava todo mundo já se revoltando contra Moisés, e reclamando, murmurando, lamentando, que deveria então voltar para o Egito. Foi aí que Caleb e Josué tomaram a frente e disseram: não, Deus é conosco, nós fomos sim, tem uma terra fértil, e é promessa de Deus, e se Deus é conosco, nós vamos entrar nessa terra, vamos derrotar esses inimigos como se fosse gafanhoto, e nós vamos tomar posse dessa terra. Caleb foi o homem que deu uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem e de força, e Josué junto com ele. Então Moisés junto com os dois e mais Arão conseguiram convencer todo o povo para seguir caminho. E Caleb era essa pessoa, ele era da tribo de Judá, e ele tinha um irmão chamado Otoniel, que era o irmão caçula, que agora aqui em Juízes, uma vez que eles já estão na terra prometida, depois da morte de Josué, agora começa a ter os juízes, que era uma pessoa que tinha o Espírito Santo e que julgava o povo e que tomava decisões pelo povo. É o que acontece. Vamos pegar o versículo 7. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, assim como eu e você fazemos mal aos olhos do Senhor. É interessante que o livro de Juízes sempre vai narrar que o povo fazia mal, o povo pecava, o povo desobedecia a Deus, o povo fazia tudo errado, aí o povo se voltava para Deus, e Deus, na infinita misericórdia de Deus, Deus perdoava o povo. Mas até quando que vai ficar nessa situação? Vamos estudando que a gente vai aprender. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus, e fizeram aos Baals e às aceras. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou as nações nas mãos de Cusarraçataim, rei da Mesopotâmia,
a quem ficaram sujeitos durante 8 anos. Olha a consequência por desobedecer a Deus. Olha a consequência por praticar o pecado, por pecar contra Deus. Ficaram sendo escravos. Por quê? Porque eles traíram Deus. Eles foram adorar ídolos, falsos deuses, e Deus então entregou ele. Por causa do quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Versículo 7. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor. É o 7, estou voltando de novo, né? Esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baals e às Aceras, que eram outros deuses. E aí Deus então entregou na mão desse rei, que era o rei da Mesopotâmia, e eles ficaram sujeitos durante 8 anos. Os israelitas clamaram. Aí depois eles se arrependem, eles clamaram ao Senhor, que lhes suscitou um libertador para salvá-lo, Otoniel, filho de Senes, irmão mais novo de Caleb. Eu estava dizendo a respeito de Caleb. Versículo 10. O Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel, e ele julgou Israel, e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusa-Rassataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. Olha só o resultado agora. Uma vez que o povo arrependeu de verdade, embora tinha pecado, tinha adorado os ídolos, outros deuses, agora se arrepende, clama ao Senhor. O Senhor manda o Espírito Santo sobre Otoniel, no versículo 10. Estamos estudando o Espírito Santo. Versículo 10, o Espírito do Senhor desceu. E está vendo? Aqui não teve imposição de mãos, aqui não teve óleo, aqui não teve nada disso. Não estou falando que não tem. A igreja nossa tem. A igreja católica é assim. Mas aqui foi de maneira natural. O Espírito Santo desceu sobre Otoniel. O que eu havia dito. Profeta, sacerdote e rei do Antigo Testamento. O Espírito Santo descia, fazia a obra e voltava. Pessoa comum, eu e você, no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo. Hoje é diferente. Hoje nós temos. A terra teve, depois que eles clamaram ao Senhor, então o Senhor mandou o Espírito Santo sobre Otoniel. Otoniel julgou o povo, e Otoniel tomou partido, tomou decisão de guerrear contra o povo e venceu. Versículo 11. A terra teve 40 anos de descanso, até que Otoniel, filho de Seles, morreu. Era interessante. Era só o homem que tinha o Espírito Santo morrer que o povo se desviava. Até então, enquanto tinha um homem do Espírito Santo julgando, tomando decisões pelo povo, orientando o povo, conduzindo o povo, enquanto aquele homem estava vivo, que ele tinha o Espírito Santo, o povo teve, durante 40 anos, o povo teve descanso, não houve guerra, não houve problema. Aí no versículo 12, olha só novamente: os israelitas fizeram de novo mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor suscitou contra eles Eglon, rei de Moabe, porque tinham feito mal aos seus olhos. Aí no versículo 15, olha só de novo: até quando vai ficar assim? E eu, você, até quando que a gente vai ficar aí? Você aí no YouTube, até quando que você vai ficar arrependendo, voltando do seu pecado? Nós temos que ser comprometidos, nós temos que ser firme, corajoso, meditar a palavra, estudar a palavra, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E se acontecer, tem que rezar, orar, buscar, jejuar, para não acontecer da gente se desviar. Mas se acontecer, voltar o mais rápido, porque de lá, eu vou falar para você, de lá eu já vim, e eu sei que o mundo não tem nada para me oferecer. O mundo é só prejuízo, o pecado é só prejuízo, e cada vez que eu e você peca, nós ofendemos o coração de Deus. Olha o que Deus fazia: o povo pecava, Deus levantava um rei para derrotar, para judiar, para matar, para acabar
E até quando que nós vamos ficar nisso? Nós temos que tomar posição, temos que tomar decisão. Ah, mas Deus não me ajuda. Não, a decisão é sua, meu amigo. Nós vamos estudar capítulo 18 de Ezequiel, vai dizer que, vamos pegar o capítulo 18 de Ezequiel, para não dizer que eu estou falando de mim mesmo. Ezequiel 18, a decisão é nossa, meu amigo. Eu vou falar para você, eu vivi dos meus 16 até os meus 37 anos, bebida, droga, prostituição, até tráfico de droga, tudo quanto é trem que eu pratiquei na minha vida. Prostituição nem se fala, você está entendendo? E agora eu saí dessa situação. Agora não tem um anjo do Senhor aqui, grudado no meu braço para me segurar, para me puxar, para me impedir. Não, se eu quiser ir, eu vou. Acontece que eu sou comprometido, eu tenho que ter comprometimento. Eu falei versículo 18 de Ezequiel. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus. Anima o pregador aí, irmãos. Ô, glória. 18 de Ezequiel. Aí às vezes a pessoa fala assim, não, por causa que nem eu pensava no meu passado, né? Ah, eu sou assim porque o meu pai vivia uma vida assim, meu avô bebia, teve lá, aí tem a maldição hereditária, né? Ah, porque o pai passado teve problemas. Sim, Deus fala que ele vinga o pecado até a 10ª geração. Agora, uma vez que nós voltamos para Deus, meu amigo, essa maldição é quebrada. Capítulo 18 de Ezequiel. Quando todos acharem, digam amém. Amém. Esse aqui é tremendo. Eu não vou nem pregar, eu só vou ler. E você presta atenção, eduque seus ouvidos, prepara a tua alma, povo do YouTube, prepara a tua alma, porque Deus quer falar contigo nessa noite. Quando nós estamos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, Deus está falando conosco. É a palavra do Senhor. Deus está falando. Tem hora que o Senhor fala conosco e tem hora que nós falamos com Deus, quando a gente pede perdão a Deus, quando a gente se reconcilia com Deus, quando a gente quer a direção de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda. 18 de Ezequiel. Eu vou já lendo para a gente não perder o horário. Eu aprendi a ser comprometido com o horário. A palavra do Senhor, versículo 1. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: por que repetes continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados? O povo dizia isso, né? Era um provérbio que o povo dizia, que tinha consequência. Os pais comeram uva verde, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Ou seja, os pais cometeram pecado, então os filhos também vão ter consequência, o filho também vai viver no pecado por causa dos pais. Versículo 3. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé. Oráculo significa palavra profética do Senhor Deus. Toda vez que você vê oráculo na Bíblia, significa palavra profética do Senhor Deus. Amém? Versículo 3, eu vou recapitular. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel. É a mim que pertencem as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. Aqui, quando a Bíblia diz morrerá aqui, no Antigo Testamento, era morrer fisicamente. Para matar o pecado, tinha que matar o pecador, morria apedrejado, certo? Para matar o pecado, tinha que matar o pecador. Hoje, o pecador continua vivo e ele continua pecando. E quando se trata morte na Bíblia, significa morte eterna, perda da salvação da alma, perda da vida eterna do reino do céu. Então, é o responsável, é o culpado que morrerá. Versículo 5. O homem justo, que procede segundo o direito e a equidade, que não participa das festas das montanhas, quer dizer, eles faziam festas em louvor a outros deuses, mas então está dizendo, o homem justo que não participa disso, o homem justo que procede segundo o direito e a equidade, que não participa das festas das montanhas, que não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo, diga misericórdia. Misericórdia.
olha o que tem de gente vivenciando, fazendo isso, praticando isso. A sociedade hoje é comum, as pessoas até têm troca de casais, tem tanta coisa aí que esse mundo está vivendo, uma verdadeira Sodoma e Gomorra, é sodomia que esse povo está vivendo. E a Bíblia está dizendo que o homem que não desonra a mulher do próximo e não tem relação com uma mulher durante o tempo de sua impureza, quer dizer, menstruação, que não oprime ninguém, nem restitui o penhor ao seu devedor, que não exerce a rapina, que dá o seu pão aos famintos, que cobre com vestimenta o que está nu, que não empresta a taxa usuária, e não recebe com juros, está entendendo? Não recebe com juros, que afasta a sua mão da iniquidade e julga equitativamente entre um homem e outro, que segue os meus preceitos e observa as minhas leis para proceder com retidão, certamente viverá. Então está dizendo, depois no século 10, está dizendo que as pessoas praticavam tudo isso, esses pecados, mas tem os justos pelo meio que não praticam isso, e o que pratica isso vai morrer, e o que não pratica isso, pelo contrário, ele restitui o penhor, quer dizer, você pegar emprestado e tal, você devolve certinho, direitinho, você é honesto, você tem caridade, cobre com vestimento o que está nu, não empresta taxa usuária de juros, quer dizer, não cobra juros das outras pessoas, que se afasta a mão da iniquidade, e que segue os meus preceitos e as minhas leis, para proceder com retidão, certamente viverá. Porém, se esse homem, versículo 10, porém, se esse homem gerou um filho violento e sanguinário, que comete contra o seu irmão uma dessas faltas, embora ele próprio não tenha cometido nenhuma, um filho que come nas montanhas e desonra a mulher do próximo, que oprime o infeliz e o indigente, que pratica a rapina e não restitui o penhor que pegou emprestado, e que ergue os olhos para os ídolos e comete abominações, que faz empréstimo com taxa usuária e recebe juros, esse rapaz não poderá permanecer em vida. Pegue a salvação da alma, pegue a vida eterna. Entenda, quando a Bíblia está dizendo vida, é vida eterna. Quando está dizendo morte, é morte eterna. E se o homem, ele procedia bem, ele era pessoa de Deus, mas o filho não é, então o homem vai salvar a vida. E agora que se o filho praticar todas essas coisas, ele vai perder a vida. É o que está dizendo no versículo 13, que faz empréstimo com usura e recebe juros, esse rapaz não poderá permanecer em vida. Agora lascou. Muita gente vive só de juro, mas é a palavra, não é o Zé Carlos, é a palavra, e você está com ela aqui na mão, bendita. Eu só estou transmitindo o que Deus manda, o que Deus me inspira, e digo mais, se o Senhor está me inspirando a falar nessa noite desse jeito, é porque tem pessoas que precisam ouvir isso, senão o Senhor não me inspirava a dizer essas coisas. Amém? Ou você não crê no mover do Espírito, ou você não crê na ação do Espírito Santo. Versículo, continuando 13: após as abominações que houver cometido, ele deve perecer, e seu sangue recairá sobre ele próprio. O pai não tem nada a ver com isso, é o pai que fez o bem e o filho é. Se ao contrário, se pelo contrário, versículo 14, se pelo contrário, o homem gerou um filho que, à vista de todas as faltas cometidas por seu pai, tem o cuidado de não imitá-lo, um filho que não comete, um filho que não come nas montanhas, não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo, não oprime ninguém e nem retém o penhor, quer dizer, não paga o que deve, o que pegou emprestado, não oprime ninguém,
não retém o penhor, não pratica rapinagem, dá pão ao faminto e cobre com vestimento o que está nu, que abstém de causar dano ao infeliz e não empresta com, de novo falando do juro, com usura, nem recebe juros, mas observa os meus mandamentos e procede de conformidade com as minhas leis, esse filho não perecerá pelas iniquidades de seu pai, mas certamente viverá. Amém? Amém. Então, cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Não adianta, irmãos, não adianta você do YouTube ficar jogando a culpa pelos seus erros, pelos seus pecados, pela vida devassa que você vive, e você ficar jogando a culpa em outras pessoas, enquanto você não assumir, eu era assim, eu jogava a culpa no sistema, eu jogava a culpa no governo, eu jogava a culpa na sociedade, eu jogava a culpa no meu pai, porque meu pai viveu assim, eu jogava a culpa em todo mundo. Enquanto você não assumir a tua culpa, não reconhecer o teu erro e não se humilhar verdadeiramente na presença do Deus de Israel, sua vida não vai mudar, você não vai ser feliz. Você tem que assumir a tua culpa e ter a boa vontade de mudar. Você tem que arrepender dos seus pecados e ter a boa vontade, se esforçar ao máximo e mudar de vida, e mudar de comportamento. E o culpado é você, não tem outro culpado não. Enquanto eu colocava a culpa nas outras pessoas, eu colocava a culpa na minha mulher, eu colocava a culpa no meu pai, eu colocava a culpa nos meus amigos, eu colocava a culpa em todos os meus amigos, porque amizade não, você pode sair com as amizades, você pode sair fora. Até que um dia eu me vi no fundo de um poço, onde já não tinha mais recursos na minha vida. Vocês lembram que eu falei semana passada? Que quando o povo de Israel estava caminhando, chegou de frente ao Mar Vermelho, e aí atrás vinha o exército de Faraó, à direita tinha a montanha, à esquerda tinha o abismo, e eles não tinham mais para onde correr. No último momento, aí Deus mandou que Moisés abrisse o Mar Vermelho e eles passaram até enxuto. Na minha vida não foi diferente, e eu estou falando para você aprender, e para você também tomar decisão na tua vida. Até quando você vai viver desse jeito? Eu, num belo dia, eu vivia vida mundana, e eu me apertava por causa do movimento de beber, bebidas, droga. Vocês conhecem, sabe? Tanta coisa. E aí tinha o meu irmão, que ele tinha um talão de cheque, e o meu irmão me arrumava um talão de cheque. Eu tinha uma empresa em Coxim, eu tinha um bar de lanchonete que funcionava 24 horas, de 2 em 2 meses, eu fazia torneio de sinuca, tinha 6 pessoas trabalhando para mim. Eu nunca fui empresário grande, mas eu já tive condições melhores, certo? Eu tinha 6 garçonete, churrasqueiro, tinha gente trabalhando para mim, e eu me apertava com os meus negócios. Meu irmão chegava com uma folha de cheque, às vezes usava a folha de cheque e não resolveu a situação aqui, porque eu perdi a noção, gastei dinheiro com coisa que não devia. Ia lá na minha mãe: mãezinha, me ajuda aqui. Minha mãe enfiava a mão no bolso: quando você precisa, meu filho? Minha mãe me ajudava, certo? E aí às vezes eu estava com dificuldade na minha lanchonete ali, todos os traficantes da cidade eram meus amigos, vinham participar ali de torneio de sinuca, tinha som ao vivo, tinha um monte de coisa, e tomava 3, 4 cervejas, eu mandava uma porção de calabresa, eu mandava uma porção de peixe frito ali de graça por conta da casa. Todo fim de semana tinha caldo por conta da casa, que eu dava para a galera, e com isso eu fiz muita amizade. Só que as minhas amizades eram tudo assim, e os traficantes estavam tudo ali, tudo meus amigos. De vez em quando dava uma briga, dava um problema ali e tal, eles mesmos tomavam a situação do momento, falavam: não, deixa eu resolver isso com vocês, cara. Aí eu lá colocava o cara lá, resolvia. Pegava a arma do outro, tal, guardava, explodia lá, tal, e resolvia a situação, eu não precisava nem morrer muitas vezes. Então, sempre tinha um recurso, tinha alguém que me ajudava. Até que um dia eu vim sair de lá, vim para cá, e aqui eu continuei. Aqui eu trabalhava durante o dia, de noite eu saía do meu trabalho 10 horas da noite, na esquina de casa, o cão é sujo, na esquina de casa tinha um bar, 10 horas da noite, tá um bar com a porta aberta lá. Eu chegava lá, mandava encher um copo de 51, virava numa tanagada, aí pronto, aí já era. Você tomou a primeira, meu irmão, aí já era.
Aí já embolava a noite e tal, e aí bagunçava tudo. Aí no fim de semana, no dia que eu estava de folga, eu ia no mercado lá, comprava um litrão de 51, uma caixa de Skol em lata, e já metia a cara de novo. Você está entendendo? E aí eu me encontrei aqui no... Agora já não tinha mais a minha mãe aqui, já não tinha mais o meu irmão, já não tinha mais o comércio que eu tinha, já não tinha mais os amigos que eu tinha, já não tinha mais nada. Eu só não tive envolvimento com droga aqui, porque não deu tempo, pela graça de Deus. Mas da onde eu estava lá, eu me envolvi com tudo. Agora aqui não deu tempo de eu criar ela, criar aliança, essas coisas. Mas eu estava bebendo quando eu cheguei aqui. E eu me encontrei no fundo do poço, de tal forma que eu não olhava para um lado, só tinha barranco, não tinha mais quem me ajudar, só tinha barranco, para baixo só tinha lama. Eu fui obrigado a olhar para cima. E quando eu olhei para cima, o Senhor me resgatou. E o Senhor então ajuda a ver de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estava no fundo do poço, foi quando eu reconheci que o erro era meu. Até então eu colocava a culpa em todo mundo, menos em mim. Quando eu reconheci o meu erro, eu olhei para si e falei, não, eu não sou feliz, e dessa forma eu nunca vou ser feliz, eu não vou fazer minha família feliz, não tem como eu fazer nada certo se o Senhor não me ajudar. Então o Senhor perdoa os meus pecados e me ajuda. O Senhor foi lá e me resgatou na mão, e me tirou de lá do fundo do poço, e me deu uma nova razão para viver. Hoje, eu e minha casa serviremos o Senhor. Minha família é uma família restaurada. Nós vivemos na harmonia, na paz de Jesus lá em casa. Lá em casa, pela graça de Deus. Não é que pode até acontecer, acontece na vida de pessoas que são cristãos, que estão rezando e tal. Mas lá em casa, a minha filha relaciona bem com o meu filho, nós todo mundo respeitamos uns aos outros, nós vivemos na paz de Deus e não tem contra-testemunho de bebedeira, de coisa errada, de nada, de ninguém. Não tem, porque o Senhor resgatou. Quando eu acordei para ele estava de braços abertos, um jeitinho, ele morreu na cruz, pronto para me mostrar o caminho da verdadeira felicidade. Com você não é diferente. Se você se arrepender e você se voltar para Deus verdadeiramente, e você não quiser mais pecar na tua vida, e você assumir a tua culpa, entender que é você que é o errado, a falha sua, Deus vai reconstruir a tua história. O primeiro passo é reconhecer a tua falha, depois reconhecer que Deus é Deus, e só dele vem a solução para a tua vida. Foi o que aconteceu comigo. Versículo 24. Não, 21, vou pegar o 21 para adiantar. Não vamos ler todo não, senão vai demorar. Se no entanto, 18, Ezequiel 18, 21. Se no entanto, ao mal renunciar, e a todos esses erros, quem é que renuncia? A pessoa. A pessoa renuncia o mal. Deus, aí a pessoa fala assim, Deus não me tira dessa situação, Deus não me ajuda. Não. Tem coisas que é você que precisa fazer. E vou dizer mais, e tem pessoas que põem culpa pelos pecados, pelos erros, põem culpa no diabo. E muitas das vezes o diabo tem até vergonha de coisas que nós praticamos na vida. Nós é que temos que tomar posição. 21. Se no entanto, ao mal renunciar e a todos esses erros, para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá, de certo, e não há de perecer. Não lhe será tomado em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Javé. Não, desejo eu antes que ele mude de proceder e que viva. Quem é que muda? Que ele mude de proceder. Gente, aconteceu comigo. Eu falo para você com voz forte, com clareza, com determinação, com autoridade, porque eu sei o que eu estou falando. Aconteceu comigo, eu vivi os dois lados da moeda, e eu tive que ter muita força, muita determinação e muita opinião para não voltar atrás. As propostas, nós vamos estudar daqui a pouco, Gedeão, e você vai ver que quando a gente está comprometido com Deus, nós devemos evitar toda ocasião de pecado. Se eu vou viver tal situação, aquilo pode acarretar, me levar ao pecado, pera lá que nem lá eu não vou então.
eu vou tomar outra direção, vou tomar outro rumo. Antes eu ficava nervoso, perdi paciência com a mulher, a primeira coisa que eu ia, eu saía do meu bar e ia para outro bar. Hoje, se acontecesse, não acontece, pela graça de Deus, uma coisinha leve e tal, acontece, ninguém é perfeito, né? Mas já não acontece como antes. Mas se acontecesse hoje, sabe para onde que eu ia? Eu ia para ali, ó. Eu ia para o sacrário, eu ia para o Senhor. Então não tem que ir para o bar, não tem que ir para o colega, não tem que ir para o amigo, não tem que ir para a mulherada, não. Está escutando o povo do YouTube? Você vai buscar recurso de Deus. É só Ele que vai preencher o teu coração. A mulherada não vai, a droga não vai, pelo contrário, vai dar depois uma sensação de perda tremenda. Eu vivi isso. Vai dar uma desilusão, um sofrimento na alma, um sofrimento no coração tão grande, sem contar o prejuízo financeiro e a saúde. Então não vai por esses caminhos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique no caminho do Senhor. Deu um problema, deu uma dificuldade, vai para o Santíssimo, vai adorar o Senhor. Uma das coisas que eu entendo, o fato de eu estar vivendo hoje aqui, toda vez que eu tinha uma discussão com a minha mulher, eu corria para o bar do vizinho. De lá ia para o outro, e pronto, aí já era. Mas eu me lembro uma vez que eu não sabia o que era a Eucaristia, eu não sabia o que era sacrário, eu não sabia o que era nada, eu só sabia o que era a igreja. E eu saí do meu bar, que ficava no bairro, lá em minha lanchonete, bar da lanchonete, lá em Coxim, longe, saí caminhando, brigado, nervoso, bravo com a mulher. Aconteceu uma graça de Deus sem eu estar na presença. A Bíblia diz que Deus cuida de nós desde a nossa infância, que é para nós permanecermos no caminho de Deus até o nosso cabelo branco. Isaías vai falar. E agora eu entendo por que Deus cuida de nós. E Deus cuida de nós. Se nós não estávamos aqui, não acredito. Nós não estávamos mais aqui se não fosse Deus cuidando de nós. Tanto que a gente já viveu, tanta coisa que já pratiquei. Trabalhei em São Paulo. Eu era solteiro, vivia nas quebradas, vivia nas noitadas. Trabalhei muitos anos em São Paulo quando eu era solteiro. Em companhia de obra, terraplanagem. Eu era contador encarregado da contadoria. Passei no bar dos meus colegas, dos meus amigos, vários bares. Saí caminhando, fui lá no centro da cidade, Igreja São José, Catedral de Coxim. Uma única vez eu fiz isso. Sentei lá atrás, não, no meio. Sentei no meio. Fiquei ali quietinho, olhando para o crucifixo. Uma única vez eu fiz isso. Talvez foi por isso. E ali eu comecei a pedir para Deus, busquei para Deus me abençoar, tirar aquela raiva que eu estava sentindo, aquela situação desagradável e tal. Eu conversei com Deus, foi uma única vez. Depois passou um tempinho, Deus me tirou de lá, me trouxe para cá, me colocou na chácara. Lá na chácara tinha uma Bíblia, por a providência divina, não foi eu que comprei. E eu, para passar um tempo, ficava 16 horas de serviço. Pegava 10 da noite, ficava até 6 da manhã, eu pegava 6 da manhã, ficava até 10 da noite. Aí não tinha o que fazer numa chácara deserta, tinha que ler a Bíblia. Eu fui obrigado a ler a Bíblia, vou passar o tempo. E aí fui tocado pela palavra. E talvez foi por causa desse momento. Por isso, se eu continuasse, talvez foi, não sei se foi, mas eu estou dizendo, esse dia que eu fiz diferente, talvez fez a grande diferença na minha vida. Eu fui buscar no Senhor e não fui buscar na morada, não fui buscar na bebida, não fui buscar em muitos lugares. Eu fui para a Catedral São José, lá em Coxim. Versículo 22, né? Não lhe será tomado em conta qualquer das faltas cometidas. Depois que você se arrepende, você começa a praticar a justiça. E aí ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei eu prazer com a morte do malvado? Deus quer que todo mundo se salve. Oráculo do Senhor Javé. Não, desejo antes que ele mude de proceder e que viva. Versículo 24. Se um justo abandonar a sua justiça, eu, hoje, justo, digamos assim, não que eu sou justo, né? Justo é aquele que está buscando, está no caminho de Deus, que não é gente, eu, você, nós. Se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons, olha só, misericórdia, dos atos bons que houver praticado, é em razão da
infidelidade do qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido, que deverá morrer. Eu estou com 18 anos pregando a palavra de Deus, como vocês sabem, já tenho falado por todos os lugares onde eu passo, presídios, militar, casas de família, igrejas, paróquias, tanto lugar. E deixei de mentir, deixei de ser desonesto, deixei o pecado, deixei o vício. Porém, tudo isso que eu pratiquei de justiça, de bom até hoje, se eu voltar para o pecado, se eu voltar a trair a minha esposa, se eu voltar a viver na bebedeira, na droga, no vício que eu vivia, tudo que eu fiz foi em vão. É o que está dizendo. A coisa é séria, gente. As coisas de Deus são sérias. Não será, eu vou recapitular isso aqui, porque isso aqui é muito forte, isso aqui é muito bom. É bom, a palavra de Deus é boa, diga, é boa. É boa. Amém? Se um justo abandonar a justiça e praticar o mal, imitar todas as abominações, lá ele cita abominações. Abominações hoje, eu e você sabem o que é na nossa vida, no nosso dia a dia. Todas as abominações cometidas pelo malvado viverá ele, não será tido em conta qualquer dos bons atos que houver praticado, em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido, que deverá morrer. Dizeis, não é justo o modo de proceder do Senhor? Escutai-me. Então, israelitas, digo hoje, católicos, escutai, cristãos, escutai, evangélicos, escutai. O meu modo de proceder não é justo? O Senhor perguntando, ponto de interrogação. Não será o vosso que é injusto? Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal, e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando o malvado renuncia ao mal para praticar a justiça, diga glória a Deus. Glória a Deus. Para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a tua alma. Irmão, se você deixar de pecar, se você deixar de praticar a injustiça, se você deixar de ser desonesto, se você deixar de mentir, se você tirar o teu coração das ilusões desse mundo, se você tirar o coração da ganância, se você renunciar ao espírito de consumismo, e se você mudar de vida, então viverá a tua alma. Quando o justo renuncia à sua justiça para cometer o mal, ele deve morrer. Então é devido ao mal praticado que ele deve perecer. Quando o malvado renuncia, versículo 27, quando o malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele se corrige, renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá, ou seja, viverá e não morrerá, não perderá a vida eterna, a salvação da alma, o reino do céu. Versículo 29. E eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo? Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? Aí as pessoas falam assim, porque Deus vai, como que é, tem pessoas que falam assim, Deus é mau, se Deus é bom, Deus é amor, como que a Bíblia está falando de inferno, como que a pessoa vai para o inferno e tal? Não, mas Deus não manda ninguém para o inferno, são as suas atitudes, é o seu comportamento, são os seus atos que faz você perder a salvação da alma. Deus deu a vida eterna para todos, mas nós temos que ter comprometimento, como Josué. Versículo 30. Assim, pois, casa de Israel, é segundo o vosso próprio proceder, que julgarei cada um de vós, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Que não haja mais o mal, para não haver mais o mal que vos faça cair, tem que fazer o quê? Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. É aí que o Espírito
Santo nos ajuda. Nós temos que orar, jejuar, buscar, se comprometer, obedecer às regras, obedecer às leis de Deus, obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, amar o próximo, ir na igreja, confessar o pecado. Quem não tem sacramento, buscar o sacramento do matrimônio, não perder missa no domingo. Tem que fazer, tem que praticar. Repele para longe, Deus está falando que é você que repele para longe de vós todas as vossas culpas, para criar em vós um coração novo e um novo espírito. Estamos estudando o Espírito de Deus, para criar um novo espírito, como criou em mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Para criar, repele para longe de vós, é você renunciar completamente o pecado, a maldade, o vício, as vossas culpas. Repele para longe de vós todas as vossas culpas. Eu não quero mais graças a essas coisas, não. Para criar em vós um coração novo e um espírito, e um novo espírito. Porque a vez de morrer israelita, a vez de morrer católico, a vez de morrer cristão, vai perder o tempo. Você permanecer no caminho de Deus e você permanecer no pecado. Deus está falando com o israelita. Hoje ele está falando comigo, que você, israelita, era povo de Deus, ou você não é povo de Deus? Você é povo de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você é povo de Deus. Então Deus está dizendo que se você permanecer, você vai haver de morrer, você vai haver de perder a salvação da alma, a vida eterna. Por que eu tomei posição de não beber mais bebida alcoólica? Porque a Bíblia diz que os bêbados, os embriagados, aquele que perde a consciência, aquele que fica viajando, fica fora de si, não entrará o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Agora é claro, se você é socialmente e tal, você toma, não se embriaga, mas é muito difícil a pessoa conseguir isso. E também, continuando, eu vou recapitular. Repele para longe de vós todas as vossas culpas, para criar em vós um coração novo e um novo espírito, porque é a vez de morrer israelita, e eu não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Javé, convertei-vos e vivereis. Diga glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Posso dizer essa glória a Deus? Amém. Convertei-vos e vivereis. Nós temos que converter, temos que clamar pela misericórdia de Deus. Bom, ficou claro? A culpa é da pessoa e Deus pede para a pessoa converter, para a pessoa mudar de vida. Se não, é um alerta. A palavra é clara, né? É um alerta. Convertei-vos e vivereis. Se não converter, morre, perde a salvação. A palavra é muito clara. Vamos agora voltando no início do nosso estudo lá. Juízes estamos estudando, capítulo 3. Falamos ali que Deus manda o Espírito Santo. As pessoas cometiam pecado, pecavam contra Deus, adoravam outros deuses, ia buscar recursos em outros lugares. E aí Deus levantava. Enquanto o Espírito Santo estava em uma pessoa, a pessoa conduzia aquele povo. Agora vamos pegar o capítulo 6. A hora agora já é 9 horas. Ok. O capítulo 6 quero deixar avisado para o povo aí que está nos ouvindo no YouTube. Semana que vem a gente vai pegar o capítulo 6 e estudar o Espírito Santo. Eu queria pegar só para ficar frisado aqui que o estudo é do Espírito. Só o versículo 34, semana que vem a gente vai recapitular. 6? É capítulo 6 de Juízes, versículo 34. Só o versículo 34. Ainda tem ali 3 minutinhos, dá tempo de ministrar isso aqui. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abiazer para que os seguissem. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso nós vamos estudar na próxima semana. Se você é do YouTube, prestar atenção, você vai ver que toda semana a gente está lançando um vídeo.
E vamos estudar a respeito disso aqui. Gedeão, ele foi escolhido por Deus, estava colhendo trigo, escondendo com medo dos madianitas e dos amalequitas, ou amalecitas. Ele estava com medo, e de repente o anjo do Senhor aparece para ele e diz: ei, valente guerreiro, o Senhor é contigo. Ele diz: que valente que nada, eu sou o menor da tribo de Manassés, minha família é a melhor da tribo de Manassés, e eu sou o menor de toda a minha família. E aí o Espírito Santo vem sobre ele, e ele vence um total de 120 mil guerreiros, com 300 soldados de Gedeão. Então vamos estudar semana que vem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Feche os teus olhos e vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti a nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos abençoar, que nós possamos ser como Josué, firme, corajoso, determinado, que possamos meditar dia e noite a Tua palavra, nos ajude com a Tua graça, com o Teu Espírito, para que nós possamos seguir o caminho reto e não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, mas na nossa natureza humana nós somos falhos, fracos, pecador. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Não nos abandone, não nos desampare. Se o Senhor nos libertar, então eu serei verdadeiramente livre. Se o Senhor me curar, vai dizer Paulo, então eu serei verdadeiramente curado. Se o Senhor me livrar, eu serei verdadeiramente livre. Senhor Jesus, tenha piedade, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, conforme diz no capítulo 36 de Salmo, que cair é do homem, mas levantar é de Deus. Que todos aqueles que estão me ouvindo, que vai estar me ouvindo pela internet, pelo YouTube, que tenham caído, que o Senhor possa perdoar-lhes os pecados e que o Senhor possa ajudar com a Tua graça, Senhor, porque não tem sido fácil, Senhor. Nós temos lutado na face dessa terra e as coisas têm sido tão difíceis, Senhor. As propostas de pecado, a ilusão deste mundo é uma luta até desonesta, porque nós oferecemos aquilo que não se vê e o mundo oferece aquilo que se vê. Então nós precisamos do Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, Espírito de fortaleza, de sabedoria, de entendimento, de paz, de amor. Venha sobre cada um de nós, lava no Teu sangue, purifica os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos encerrar, irmã, e desejar